Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá vendo esse vídeo, esse é o do Quarto pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like, ativa o sininho, que ajuda bastante a gente. E bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarida, eu sou curadora e pesquisadora de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. E o nosso convidado de hoje é o Edu de Barros. O Edu de Barros vive e trabalha no Rio de Janeiro. Em sua obra, o corpo de trabalho, pinturas, ações, objetos, esculturas e escritas faz parte de uma liturgia sagrada. Seu universo pictórico é construído com elementos de caráter profético, misturando linguagens e representações clássicas e contemporâneas. São sinais apocalípticos, elementos de insurgência cultural das favelas e do centro da cidade do Rio de Janeiro. Conteúdo digital viral e ícones visuais descritivos da vida cotidiana em espaços-tempos suspensos e convulsivos. Os acontecimentos na política brasileira agregam densidade social crítica à sua pesquisa sobre o sagrado, de maneira que o artista nomeia e representa, a seu modo, um apocalipse brasileiro, adicionando à pintura elementos da história e da política do país. Também atua como profeta na A Noiva, a Igreja do Reino da Arte. Em 2015, se formou designer gráfico pela PUC-Rio. Durante o período de faculdade, ocupou por mais de um ano, junto ao coletivo artístico gregário, o Gávea Tourist Hotel, um hotel abandonado onde experimentou instalações e pinturas em larga escala. Em 2017, fundou, junto a dois amigos, A Noiva, a Igreja do Reino da Arte, uma egrégora de fiéis que acreditam na comunhão e no processo artístico como uma maneira de acessar o divino. Em 2019, fez o seu primeiro stand junto à Sé na Arte Rio 2019 e realizou uma de suas obras icônicas, um arco colorido feito com cadeiras de bar, e com isso iniciou sua representação pela galeria, com a qual também participou de feiras nacionais e internacionais, além de exposições coletivas. Em 2020, a sua primeira individual cropped, feita na Sé com curadoria de Clarice Diniz, ganhou notoriedade por seu confinamento produtivo dentro do espaço expositivo no contexto da pandemia. A exposição foi realizada com o companheiro de trabalho Raoni Azevedo e seu processo de feitura transmitido quase integralmente no site edudebarros.com, que registrou, além da montagem e construção de suas obras, o processo completo da pintura de um enorme afresco pelas superfícies da galeria. De 2020 a 2022, integrou importantes mostras coletivas em espaços institucionais como o Museu de Arte do Rio, o MARRIO, Centro Municipal de Cultura Hélio de Sica e Comporta, em Portugal. E com isso eu chamo o nosso artista de hoje, o Edu de Barros. Oi, Edu! Olá, Guarido, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tá Tudo animado? certo? Sim. Você já ouviu sua bio? Isso eu acho que é uma pergunta quase clássica aqui. Eu já li para mim mesmo, mas nunca tinha escutado ninguém lendo assim. É Eu leio ela estranho. para ter essa visão externa, assim. Mas escutando agora, dá uma sensação que ela é bem grande. Fala pra caramba, né? É, mas eu acho que tá bem completa e Uhum. explicativa, porque às vezes o pessoal só põe, tipo, o nome e o ano das coisas. Uma coisa Sim. mais. E pra ler às vezes é muito difícil. Mas me conte sobre você, como que você foi parar nas artes, como é que foi esse processo? Então, tem essa pergunta é clássica, né? Tipo, Sim. como que a arte começou, e tem aquelas várias respostas possíveis, porque eu acho que todas são meio que válidas, assim. Então, dá para contar de várias maneiras como eu entrei em arte, também dependendo do que a gente está considerando, o que, que é esse lugar da arte, né? Tipo, existe o lugar que eu entrei, que é tipo, agora ser considerado um artista e ser um artista legitimado por um circuito, por esse mundo da arte. E existem os primeiros processos que aproximaram, né? Tipo, o meu trabalho, que é a minha prática
para chegar nesse lugar. Então, tem essa coisa assim de ser desde pequeno uma criança que fazia muita besteira, amarrava coisa no ventilador, ficava inventando coisa para fazer em casa. Tipo, também uma criança introspectiva que desenhava muito durante a aula, e essas coisas me levarem a escolher um curso, né, de faculdade que tivesse alguma similaridade, ou que eu achasse que já abraçasse essas competências. E aí eu acabei cursando design. E eu acho que cada decisão a partir, assim, pós-colégio, né, que é uma fase que a gente é meio, sei lá, obrigado a fazer as coisas. E aí parece que a gente começa a ter mais autonomia das nossas decisões a partir do momento que a gente escolhe a nossa faculdade, né, no caso de algumas pessoas. E aí, para mim, foi importante, assim, ter entrado numa faculdade que já lidava com algumas questões de imagem, abraçava, tipo, meus interesses, me ensinou certos processos. Eu fiz design, né, na PUC-Rio, e uma das coisas mais valiosas que eu aprendi, que a gente até trocou na pré-conversa, foi a questão de projeto. E acho que isso me levou a saber estruturar, tipo, vários interesses que eu tinha antes, mas que eu não sabia muito bem onde colocar. Então, organizar etapas como pesquisa, como anotações, planejamento, tipo, e conseguir organizar uma equipe em prol de uma ideia que é maior, às vezes, que um artista consegue fazer sozinho no ateliê. Tipo, acho que tudo isso foi permeando a minha prática, assim, durante esse processo de virar um artista. Então, e aí teve um momento que, tipo, sei lá, precisando de grana, eu trabalhei com design mesmo, não curti muito a relação com o mercado, mas esse interesse de fazer outros projetos paralelos continua vivo. Isso, assim, tipo, sei lá, nem tava fazendo nenhum curso, nem tava, tipo, inserido em nenhum circuito. Eu comecei a pintar, trocar muito também com um amigo que estava interessado nisso, com outros amigos que estavam interessados nisso. O Maxi, o Raoni, o Gabriel, tem amigos de faculdade que também tinham o mesmo interesse em comum. E fui movimentando essa prática, cheguei a fazer um curso em 2015, 2016, acho que foi 2016, que era Procedência e Propriedade com Charles Watson. Foi a primeira coisa que eu fiz, essa formação em arte, assim, foi um curso bem intenso, né? Tipo, não sei se você conhece. Onde? No Parque Lage, não? Não. Ele é professor do Parque Lage, mas esse curso ele dá num ateliê dele, em Botafogo. E é praticamente tu fica confinado durante, sei lá, 40 dias, vai 6 vezes por semana, e você fica desenhando o mesmo objeto. E aí tem abordagem diferente para esse mesmo objeto. Aí foi a primeira prática imersiva que eu fiz, e na época eu estava precisando, eu achava que eu precisava muito de alguma, apesar de eu já estar produzindo, né, meu projeto final da faculdade já era relacionado com arte, já estava indo naquele hotel abandonado que apareceu ali na bio, que eu ia com esse amigo de faculdade, ficava fazendo os trabalhos, mas parecia que tipo, você precisa de alguma forma, quando você não é conhecido, quando você não está inserido, trazer legitimidade para o que você está fazendo. Eu acho que a primeira vez que eu falei, eu quero muito virar um artista, mas não tenho a menor ideia de como fazer isso. Tanto que meus primeiros acessos foram muito mais por ilustração, por grafite, por coisas que me acessaram muito antes, sei lá, de me relacionar com uma obra de museu. Né? Tipo, de ir para uma exposição, ver uma Lydia Clark e falar, pô, isso aqui é foda. E esse tipo de coisa eu só fui percebendo e entendendo melhor depois, por ser esse ambiente tão nichado. Enfim, eu estava falando desse curso porque eu acho que ele foi um lugar... Eu aprendi com ele, mas acho que ele foi mais importante no lugar do tipo, agora eu fiz um curso, agora eu posso ser artista. Tipo, foi uma afirmação para mim mesmo, tipo, de agora eu tenho um aval para estar fazendo o que eu estou fazendo, e na real a minha sensação foi que talvez eu nem precisasse fazer o curso. E a partir daí eu comecei a desenvolver meu trabalho em arte com base na minha experiência de vida, com base no que eu aprendi na faculdade, com base tipo, em diversas experiências e não tão pautado nessas instituições, né? Não tão pautado em estar expondo em tal lugar ou estar tipo, tendo acompanhamento de não sei quem. Apesar dessas práticas também serem, né, tipo, importantes para a formação de qualquer pessoa, eu não acho que elas sejam necessárias. E nesse contexto,
O Marcos também estava no movimento, né? O Marcos Alexandre também estava no movimento de buscar esse caminho artístico, né? A gente trocava praticamente diariamente por telefone. E a gente surgiu com a ideia de criar alguma coisa que agregasse esse interesse, que agregasse mais gente com esse mesmo interesse em torno, tipo, da arte, ou do interesse em arte, ou do fazer artístico. E a gente criou a Igreja do Reino da Arte, em 2016, 2017, que foi esse espaço que abarcou nosso interesse em comum e que, tipo, abraçou uma, vamos supor, uma institucionalidade ao que a gente fazia, tipo, por puro interesse pessoal. E eu acho que esse movimento foi muito importante, porque me fez não ficar dependendo só desses lugares que são muito difíceis de entrar quando você não é conhecido, tipo edital, galeria, espaço cultural. Tipo, a gente já chegou a tentar bastante assim, início de carreira, mas não conseguia passar em nada. E aí pela igreja a gente só chegava, tipo, marcava um culto na rua, por exemplo, sei lá, uma oferenda que a gente levava os trabalhos e colocava no meio da rua, que quem estivesse passando, sei lá, participava desse culto, acendia uma vela, fazia uma oração, com a forma de dar saída, tipo, tá mostrando seu trabalho, tá em contato com outras pessoas, sem precisar, tipo, estar ainda nessa bolha, né? E a igreja foi o começo da sua produção, tanto da sua quanto do Maxwell, e de todo mundo que estava participando ou não? Não foi bem o começo, né? Porque, enfim, a gente estava fazendo coisas já há bastante tempo, assim, desde o período da faculdade, tipo, mas eu acho que ela foi o primeiro lugar de inserção nesse meio. Tipo, a gente começou a ficar um pouco mais cara de pau, sabe? Agora a gente tinha alguma esfera de legitimação mesmo para poder se afirmar enquanto artista, para poder falar, tipo, agora eu sou um artista, eu tenho esse projeto, essa igreja que a gente está construindo junto, que reúne artistas em prol da comunhão e da troca em arte. Tipo. E eu acho que isso acabou, a constância desses cultos, né? Tinha o dízimo, que era um culto individual, onde cada artista mostra 10% da produção, tinha a Santa Ceia, que todo mundo expunha junto, tinha as peregrinações, que a gente ia andando de um canto da cidade a outro. Entende? Esses cultos aconteciam constantemente, assim, cada vez mais. Quanto mais gente chegava, tinha ideia, tipo, de outros cultos também, e movimentava, tipo, teve uma época que, tipo, acho que 2018, a gente começou a ter 2 cultos por final de semana. Então, tipo, isso faz com que você encontre muita gente, né? E que você esteja em algum tipo de radar. Porque é isso. A gente até trocou antes, né? Do rolê do Rio em arte ser pequeno, tipo, eu acho que isso chamou um holofote, assim, do nosso trabalho. Tem uma coisa na cidade acontecendo, que a motivação não foi, a gente não ganhou verba digital, a gente não estava, sei lá, um curador adjunto, não tinha nada, tipo, institucional envolvido. Foi só na força de vontade de artistas e pessoas interessadas que quiseram somar e estar presente, e movimentar essa energia de fé. E aí as coisas começaram, a gente começou a atrair mais coisas assim para a nossa carreira, para a nossa prática, para a nossa vontade. Né? Conseguiu atrair, tipo, enfim, aí a gente começou a conhecer curadores, tipo, os espaços começaram a se interessar mais em fechar, tipo, coisas com a gente dentro da programação. Tanto que hoje em dia, tipo, a igreja tem um certo acesso, mesmo que eu e o Maxwell não estejam presentes na linha de frente, qualquer pessoa que é da igreja, né, que qualquer pessoa pode ser da igreja, e usa a igreja enquanto uma marca ou enquanto uma força, assim, tipo, ela consegue ter acessos que foram agregados, assim, ao valor dessa movimentação toda. E aí, isso é muito interessante, muito importante. Eu sinto que isso é realmente muito interessante, muito importante para fomentar a arte, né? E fomentar o rolê mesmo de arte contemporânea, porque às vezes a gente pensa que só quem deve fazer isso, ou só quem pode fazer isso, são as instituições culturais, mas na verdade não. Eu acho que muitas vezes para você chegar nesses lugares você precisa fazer outras coisas antes, e você tem que agitar meio que esse cenário. Eu acho que no Rio vocês conseguiram fazer isso e conseguem ainda, porque
é legal falar que a igreja ainda tá viva e tá acontecendo cultos e tem ativações, né? Tanto que assim, os dízimos continuam acontecendo, acontece volta e meia algum culto diferente, e até assim, eu era, sei lá, no início eu era muito da igreja, eu fazia tudo lá dentro. Hoje em dia eu tenho galeria, eu tenho acesso às exposições, tipo, eu já conheço tipo, muita gente que é do circuito, então eu tenho oportunidades fora. Mas mesmo essas oportunidades, eu sempre sinto a necessidade de trazer a igreja também. Então, dar um exemplo assim, essa última posição que eu fiz, da repartição, o culto de encerramento foi um culto da igreja, né? Foi um culto, né? Não foi só um encerramento, onde a gente fez oração, a gente juntou as pessoas que são da igreja, chamou o convite pessoal para elas para estarem presentes e fez acontecer um rolê que parece ter uma energia diferente. A abertura foi uma abertura, tipo, conciliada com o espaço, né? A galera já faz alguns eventos e tal. A gente tentou usar mais a estrutura deles, mas eu tento sempre colocar algum culto para dentro, tipo, enquanto um dia a mais, assim. Mais, um dia que reverencia esse lugar. E foi o lugar que eu tive mais inserção mesmo, que tipo, alimenta muito minha prática, que é o lugar tipo, de ter uma fé tipo, no que eu estou fazendo, independente das oportunidades. Então, pode ser que, sei lá, se tiver um ano que eu não sou chamado para nada, que não tem oportunidade nenhuma, eu estou fazendo pela igreja. E mesmo quando tem, tipo, essas oportunidades, eu continuo, tipo, me movimenta mesmo, assim, é acreditar que as coisas são maiores do que a gente consegue ver, do que a gente consegue tatear, né, no mundo concreto. E eu acho que é legal você ter algo seu também, se você pode, e ter essa certeza, né? Porque tudo é meio volúvel, né, no mundo. Não vou nem dizer, vou especificar a arte em si nesse meio, mas é importante você ter esse espaço seguro também, que você possa apresentar as suas coisas independente disso ser comercial ou não. Sim, isso é até um ponto assim que a gente bate com a galera, tipo, se você tem algum projeto que não seja, sei lá, que não encontra um lugar, tipo, esse ambiente mais vendável, mais do mercado, tipo, a igreja é o lugar perfeito. Você pode expor qualquer coisa, tipo, e é isso, não tem essa carga, assim, tipo, de ser, sei lá, que vai vir colecionadores, que vai vir, tipo, é uma informação de vão vir artistas e vão vir pessoas que estão interessadas no trabalho, assim. Curiosidade mesmo, quantas pessoas estão na igreja hoje? Como é que é isso? Tem essa contabilidade? Muita gente, porque é isso, é muito fluido, assim. Teve períodos que, sei lá, os cultos normalmente dão, em média, 20, 30, 40 pessoas. Mas, assim, a quantidade de pessoas que já passaram pela igreja e se sentiram parte dela e que se sentem até hoje é um grupo bem grande, assim. Existe um núcleo duro, né, tipo, de quem realmente está fazendo e tá propondo coisas. Acho que talvez esse Uhum. núcleo tenha mais de 20 a 30 pessoas. Mas existe, tipo, Caramba, é todos os fiéis. bastante? Eu acho que tem muita gente que já propôs ou está propondo coisas, assim, dentro da igreja. Uhum, Assim, espaçadamente, né, ao longo dos anos, né. Eu acho que a igreja já tem, uhum. desde 2017 e está em 2022, ela já tem um chão, né? Então todo mundo que passou já propôs coisas e, sei lá, utilizou esse projeto para proporcionar projetos pessoais ou para agregar, assim. Já foi bastante gente. E aí também, para aumentar esse número, tem a quantidade de fiéis que, se você fizer um culto, sabe, que curte a igreja, que quer estar dentro, que pergunta como está, se ainda está acontecendo. Então, tipo, tem todo mundo. Ah, porque essa igreja não é. Você não precisa ter um registro no cadastro, né? Tipo, qualquer pessoa pode frequentar, né? E pode frequentar, tipo, tem pessoas que ficam frequentando a igreja diariamente, né? Tipo, de uma igreja mesmo, católica ou Uhum. evangélica. Tem pessoas que vão esporadicamente, tem pessoas da vida que voltam, tem pessoas que começam e saem, tipo. Acho que tem essa fluidez toda, assim, tipo. Por isso que não dá pra Tem gente chamar que de só coletivo, vai porque ela tem conhecer, esse né, formato. também. Tem Uhum. gente que só vai Tem só. conhecer, vai dar uma olhadinha e depois não volta nunca mais. Tem gente que volta toda semana. Tem. Mas fala um pouco de algum último projeto da igreja pra gente
partir para outros trabalhos, porque a igreja é um trabalho, né? Então, a igreja, eu acho que ela é. É porque eu acho que se fala um projeto, dá uma reduzida. A igreja é tipo aquele Mas, conceito de software livre. Ele tem alguns uhum, parâmetros, assim, tipo, que foram virando porque algumas pessoas propuseram, porque, sei lá, porque em algum momento eu sentei e escrevi uma oração, aí virou a oração da noiva. Aí teve um amigo que chegou e ele tem uma relação, assim, com a santificação, ele já passou por alguns processos quase morte, assim, na vida. E aí, o nome dele é Lucas Toledano. E ele na igreja ele é o Cosme de São Lucas, que é um santo que tem uma oração para ele, inclusive, que é uma oração contra a caramba! procrastinação. Enfim, tem várias coisas que aconteceram. E eu acho que a igreja ela é um projeto que vai ampliando e crescendo com cada pessoa que chega, porque dentro desse repertório, assim, a única coisa que a gente mantém é um quadro da noiva, que normalmente está em todos os eventos, a bebida, que é o mate santo, que é um mate assim, que a gente bota numa garrafinha. A gente faz oração todo culto, às vezes acende mais velas, e tirando isso, assim, dentro do... E a palavra, né? A gente nunca considerou que a igreja é um coletivo ou um grupo de artistas. A igreja é uma igreja mesmo. Eu acho que isso é importante manter, porque eu acho que a palavra traz ela traz toda uma contextualização, assim, né? Tipo, ela corta muita coisa que é e que não é, né? Só pelo uso do termo. E aí dentro Uhum. disso, tipo, já aconteceu muita coisa, muita coisa. E continua acontecendo, assim. Você pode propor, é um espaço de proposta, assim. Eu já tinha ouvido falar da igreja ao longo dos anos, né? Mas eu sempre tive curiosidade de entender o que era. Nunca acho que vi uma oportunidade de perguntar, mas é curioso, porque para quem tá de fora, principalmente sou de São Paulo, é uma outra. A gente conversou um pouco sobre isso, é bem diferente as relações e como as pessoas fluem aqui. E não sei, é meio misterioso, sabe? Eu acho que dá essa ideia de igreja mesmo, né? Que é um lugar meio misterioso, de você não entender o que é, mas você ter curiosidade e eventualmente, às vezes, se você tem uma oportunidade, você vai só para entender mesmo e ver o que de fato acontece. E não sei, é realmente, eu acho que não dá para chamar de projeto ou de é uma obra em andamento que não tem começo, talvez tenha um começo, mas não tem fim, né? É uma coisa maior do que isso e complexo, não dá para descrever direito. Essa história que eu estou contando sobre a igreja, né? Que é a minha percepção e a minha relação que eu tenho com ela. Lá para cada pessoa que você souber que participou, que se sente um representante ou um fiel da igreja, essa pessoa vai trazer a percepção dela, né? A relação que ela teve. Também, tipo, deixar a igreja mais abstrata. Enfim, eu acho que é só uma energia, assim, né? Que movimenta. Para mim, a igreja é uma grande energia, assim, que, independente e que movimenta artistas e exposições e trabalhos e convivências. Eu acho que virou um ponto de encontro também, de trocas, né? De, como você falou, que existe esse lugar de proposições, pessoas dispostas a trocarem, basicamente, sobre arte, o que é bem difícil até, né? De você achar. Muitas vezes a gente fica só com os nossos amigos, as pessoas que a gente confia, e ter um lugar para se encontrar, falar disso, propor coisas, às vezes ter também como um objetivo de levar um trabalho é muito importante. Eu acho que agrega demais para a arte. Total. E com isso, eu acho que a gente pode falar, puxando esse assunto de igreja também, né? Que eu acho que é bem uma temática de outros de trabalhos seus, na verdade, né? Acho que a gente pode falar do altar, Uhum. e mostrando um pouco desse processo. Esse é o comecinho do altar, que foi uma obra que você desenvolveu para o Man do Rio. Isso. Foi uma obra que eu fiz durante Artcore, que é um evento que acontece, ou tem acontecido, né, anualmente no Pátio do Man, um evento de arte urbana e tal. Eu recebi um convite para participar
E aí, tipo, falaram que iam, sei lá, me oferecer uma tela para eu fazer, e eu falei, pô, e aqueles murais que ficam lá fora? Você acha que tem como propor alguma coisa para lá? E aí eu sentei com o Raoni, né, que essa é uma série que eu desenvolvo junto com o Raoni, e a gente desenhou um projeto, meio num programinha de arquitetura, assim, montou essas peças, né, que nessa foto dá para ver bem, assim, a divisão de cada peça, a gente montou aqui no nosso AP, né, a gente é vizinho, que mora aqui no andar de cima. A gente Caramba! ficou, essa é uma curiosidade, a gente ficou um mês pré-montando todas essas peças que são feitas de drywall. A chapa é um acartonado de gesso e a parte de trás é uma são de perfis metálicos, assim, né, de alumínio. Não sei se é de alumínio, são perfis metálicos que são usados nessa construção rápida. E aí a gente levou essas peças para lá, teve que fazer muito rápido por ser um evento. E a produção, normalmente, os artistas pintam aquele mural em 3 dias, 4 dias. Eu pedi para chegar o quanto antes, porque eu tinha que montar todas essas peças no painel para gerar essa estrutura de altar. E para depois começar a iniciar esse processo de pintura, já com a obra pronta. Então, esse projeto foi feito em 2021, final de 2021. E foi isso, foi um trabalho muito acelerado, assim, uma semana para fazer a pintura toda, então é uma pintura rápida, assim, e que mistura narrativas que acontecem ao mesmo tempo, né? Tipo, você encontra ao longo dessa pintura, tipo, micro esferas de assuntos aqui que são muito relacionados à vivência que eu tenho como ela é no Man, assim, com a vivência que eu tenho com o Aterro, com a Lapa, com esses bairros aqui ao redor. E também umas viagens, assim, menos narrativas e literais, assim. Tem os macaquinhos roubando o celular, tem umas cervejas voando, tem, tipo, o motoboy fazendo delivery. Enfim, são vários acontecimentos ao mesmo tempo, que é uma forma de trazer esses acontecimentos meus cotidianos e de, sei lá, de moradores do Rio, do Brasil, para esse lugar que é tão respeitado, né, que é um ambiente religioso, né, um ambiente sagrado, fazendo referência a essas pinturas de afrescos que tem na Capela Sistina, que tem em diversos templos. Né? E aí isso tem relação em mais de uma camada do trabalho. Uma é a pintura, né? Por eu estar trabalhando nessa escala arquitetônica, a pintura ela ganha características que eu tenho atribuído um pouco à tela, mas ela veio na parede, que é essa dimensão de perspectiva dos corpos que estão flutuando, voando, tipo, corpos que você vê como se eles estivessem acima de você. E na questão do material, a escolha desse tipo de material também é plástica, porque é um material que, ao mesmo tempo que é gesso, né, ele é um gesso seco, que fala da tradição do gesso úmido, que a galera fazia os afrescos, mas ele é numa velocidade que, ao mesmo tempo que os afrescos antigos eram feitos por 4 anos, esse tipo de trabalho a gente consegue executar a construção em um mês e a pintura em uma semana, ou no caso da capela, que foi um trabalho que foi na sequência, a construção foi em uma semana e a pintura teve um pouco mais de um mês. Então, tipo, isso fala de uma vontade de se ligar a uma tradição, mas isso nos tempos atuais, né? A produção é exigido ainda mais do artista jovem que a produção seja muito acelerada, né? Um grande volume de coisas e essa, tipo, eu não estou num espaço de igreja que aquele trabalho vai ter que perdurar por décadas, certo? Eu estou num evento de arte que vai ser desmontado. Esse ainda ficou um ano, né? Ele só foi produzido durante uma semana, que foi o tempo que tinha os andaimes, que eu podia realmente estar subindo naquele espaço para pintar. E aí, tipo, é isso. São nessas 2 camadas eu acabo dialogando com uma tradição de contar, tipo, histórias religiosas, mitologias, só que eu estou trazendo coisas da nossa vivência política, social, tipo, cenas que você vê na rua, cenas que você vê em meme, tipo, e tudo ao mesmo tempo, assim.
Né? Ali é uma explosão de ideias. Não, eu acho muito interessante isso, principalmente porque existe um olhar para a história da arte, né, com essa coisa bem mitológica quase que da história da arte, né? A gente lembra de Michelangelo, a gente tem todas essas relações e você traz isso para primeiro com essa paleta de cor que eu achei muito interessante. Isso é uma coisa que me chamou a atenção do seu trabalho. E todas essas referências muito frescas. O nome, pra mim, é muito. Eu gostei muito, Afrescos e Drywall, que é essa série que eu acho que você vem trabalhando desde desde acho que de antes do Man, né? Faz um tempo Foi que você tá nessa série. individual lá durante a pandemia. Foi quando eu fiz a primeira instalação, sala principal, assim, da galeria. Sim, e aí desde então você vem trabalhando isso e eu sinto que é muito importante fazer isso e você trazer essa personalidade, essa coisa bem Rio de Janeiro, né? Eu não sei, tem um negócio muito fresco no Rio, tem uma coisa muito autêntica também, é uma energia muito específica que eu acho que possibilita surgir tantas. Acho que tantas coisas tão criativas, tantos trabalhos tão criativos e artistas muito voltados a misturar muita coisa, né? Eu acho que pelo lugar ser assim também, eu acho que tem toda. Tem esses encontros todos. E eu acho que é um trabalho que mexeu muito comigo. Eu não vi pessoalmente, eu fiquei agora um pouco chateada de não ter visto. Tem muitos trabalhos que às vezes eu não vejo, mas eu vi meio que a desconstrução dele, né? No espaço refresco. Então, foi interessante, foi muito é muito grandioso, existe esse tom, mas ao mesmo tempo existe uma crítica, né, dessa rapidez do mercado também e rapidez da vida para além, né? O capitalismo tá aí, é um fato. Sobre essa questão do tema, assim, até quando eu estava fazendo uma frente lá em São Paulo, eu recebi muito esse comentário, assim, pessoas que nem sabiam que eu era carioca, mas falam, nossa, seu trabalho é muito de um carioca mesmo, assim. E Mas é. eu sou uma pessoa que, sei lá, circulo bastante pela cidade, né? Sendo artista e tendo amigos que são tipo, de repertórios diferentes, assim. Eu já morei 3 anos na Rocinha. Hoje em dia eu moro no centro, que também é caótico, mas ao mesmo tempo, às vezes tem jantar de colecionador no Jardim Botânico, e aí eu produzi esse trabalho do Afresco em Jardins, em São Paulo, também é um bairro de classe alta, né, parece. Alta, bem alta. Então, tipo, eu acho que meu trabalho tem um pouco dessa mistura, assim, que eu convivo, assim, no dia a dia, na minha vida, assim, tipo, das pessoas também, da amplitude de pessoas que eu acabo me relacionando também. Então, e que eu acabo circulando aqui, são bairros que tem muita, assim, aí o centro são bairros que tem muita troca de tipos de pessoas, né? Tem muita gente aleatória passando. Eu achei muito interessante ficar. Eu até comentei em alguns vídeos de outros artistas com algumas trocas. Eu gostei muito de ficar no centro do Rio, eu nunca tinha ficado. Da última vez que eu fui pro Rio, eu fiquei lá, eu achei muito vivo. É muito diferente. Você vê a cultura, você vê as pessoas passando com suas peculiaridades e sendo elas mesmas e super autênticas em si de uma maneira muito gritante e não sei, você se sente muito mais vivo. Aqui em São Paulo, não sei se também porque eu tô muito acostumada, não sei se você já veio no centro de São Paulo, mas não é a mesma coisa, é bem diferente. Não, não sei, tem umas particularidades. Eu não sei se é o calor demais, eu não sei, são coisas, aquela situação que existe muita vida e é muito intensa a cultura. E eu acho difícil os artistas não se contaminarem com isso e não trazerem isso para o trabalho. Eu acho que é muito cativante, sabe?
Sim. Você reconhece, né, tipo, na produção de arte, ainda mais pessoas que são intensas, assim, que produzem muito, tipo, sei lá, não controlam muito a prática. Ou também, quem controla, eu acho que isso é uma característica, tipo, da onde ela vive, da onde ela circula. Eu vejo muito o trabalho, tipo, tanto como uma ferramenta de autoconhecimento, né, de você entender interesses e questões pessoais, tipo, tudo que eu estou passando na vida eu consigo reconhecer, se refletir no meu trabalho, assim. Ao mesmo tempo que ele reflete muito também toda a vivência, né? Você canaliza tudo que você está frequentando e vendo, tipo, os trabalhos costumam ter essa autenticidade, assim, do conjunto de coisas que formam uma pessoa, né? Que formam um artista. E eu acho que as pinturas acabam botando isso para fora de uma forma bem crua, assim, por isso que eu digo, a pintura para mim é uma matriz, assim, dos outros trabalhos, né? A gente ainda vai falar de outros trabalhos que não são exatamente pintura, mas eles surgem dos interesses que brotam na pintura. Assim. Eu acho legal, já puxando esses outros trabalhos, trazer o arco de cadeiras, que é muito icônico. Eu não sabia que era seu essa obra. É muito. Estava na Rainha da Favela, da Ludmilla, né? Pra quem não sabe, gente. Isso foi o cenário. Muito chique. Esse Eu foi não um dos sei. ápices desse trabalho. Eu acho ele maneiro porque, ao mesmo tempo que eu tenho a minha prática de ateliê, tipo, eu produzo coisas mais nesse ambiente fechado, eu curto muito estar na rua. Eu sou uma pessoa que adoro beber final de semana, gosto de sair na rua, gosto de ver gente, tipo, eu faço umas peregrinações sozinho, assim, saio andando de um canto ao outro da cidade, tipo, e gosto de sentir essa energia. E alguns trabalhos de arte que saíram do interesse da pintura, né, me proporcionaram, tipo, viver essas experiências também de outra forma. Para falar de onde surgiu, eu já estava, tipo, há um tempo percebendo elementos, assim, que tem... Na época eu estava morando na Rocinha, e alguns elementos gritam muito, assim, desde elementos que tipo, não são exatamente visuais, né, pelo barulho, tipo, a minha rua era muito barulhenta, tipo, tem muita informação, muito cabo, muita cor, é tudo muito saturado, tipo, e uma das coisas que saltava no meu olho o tempo todo, que salta assim no Brasil inteiro, assim, essas áreas, esses tipo, objetos de... Ele é um objeto muito prático, ele é durável, tipo, ele tem praticamente todos os bares são mais populares, então você pode, é um elemento que está ali o tempo todo, e depois de um tempo você começa a não enxergar mais, né? Porque é tão comum essas cadeiras em todo o ambiente que você para de ver. Só que na minha pintura, tipo, para poder aterrar algumas cenas e acontecimentos no Brasil e nessa estética, nesse mundo que eu circulo, eu comecei a trazer muito essa cadeirinha, garrafa de cerveja, esse tipo de elemento para dentro das pinturas. Uhum. E aí, um dos desenhos, eu fiz vários desenhos assim, de ideias de objetos e de ações que davam para ser feitas dentro de um bar com esses objetos. E um deles era um desenhozinho assim, bem simples, bem tosquinho, assim, das cadeirinhas fazendo um arco, alternando as cores, como se fosse um arco-íris. Que é uma forma de deslocar daquele ambiente de bar, onde a gente só senta, né, nessas cadeiras, para um ambiente onde você aprecia, né, elas ganham uma outra camada. Uhum. E aí eu estava com esse desenho guardado, e quando a minha galerista atual, né, a Maria Monteiro, da Cé Galeria, foi lá no meu ateliê, viu as pinturas e tal, e ela tinha falado de eu fazer a Arte Rio, enquanto uma primeira movimento, assim, né, para ingressar na galeria. E aí ela viu esse projeto, eu falei, será que não tem nenhum projeto desse interessante para a gente fazer? Ela, esse daqui é super incrível, tipo, será que você consegue fazer a tempo? Tipo, a Arte Rio, tipo, era, sei lá, em algumas semanas e ela falou, pô, só não tem muito tempo para fazer. Eu falei, não, eu dou conta. E aí o processo que se iniciou depois foi ficar catando essas cadeiras, porque eu queria as cadeiras, o desgaste, assim, né, tipo, de uso, tipo, e as cadeiras, tipo, porque tem uma variedade, né, se você passa batido, você acha que elas são todas iguais, mas cada cadeira de cada marca tem um modelo diferente, tem algum detalhe diferente. E na Rocinha tem uma parada que cada bar vai ter, tipo, diversos modelos de diversas cores.
E aí teve essa etapa de pré-produção desse trabalho que foi divertido, que foi ficar circulando pela Rocinha inteira atrás dessas cadeiras, vendo quem podia vender, tipo, só que eu não podia pegar, sei lá, um monte de cadeira ou um monte de cadeira do mesmo modelo, porque eu queria essa alternância, então eu tinha que ficar tentando negociar com as pessoas. E não foi tão fácil assim, mas me fez, tipo, tanto circular por áreas da Rocinha que eu nem tinha ido antes, tanto ficar trocando com as pessoas, tipo, sei lá, com pessoas muito diferentes, assim, né? Às vezes uma pessoa usa essa cadeira para ficar sentada na rua, que é uma das coisas, né? Então, está em diversos lugares. E aí, enfim, teve esse processo todo que foi maneiro, assim, pela circulação e só pela ação de buscar as cadeiras e depois o processo de resolução, assim, de montagem, né? Como é que eu faço para fixar, prender, tipo, que é uma parte mais técnica. Enfim, aconteceu, eu até chamei o Raul para auxiliar nesse projeto, né? Ele tem mais essa... O Raoni está em todos os todos os projetos. Ele é quase que um produtor executivo. Tanto no meu, na minha produção quanto na do Max, assim, como a gente conviveu muito na faculdade, iniciou esse interesse juntos. Assim, tanto o Raoni quanto o Max estão presentes, o Gabriel, tipo, outras pessoas estão presentes, né? Pela troca ou por alguma ação direta, né? E o Raoni é um dos que mais está presente, assim, ele ajuda a solucionar, principalmente esses problemas técnicos, assim, como é que tu vai prender uma cadeira na outra? Sei lá, eu que, tipo, trabalhava só com pintura, vou meter cola, vou fazer como vou equilibrar elas do jeitinho. E a gente conseguiu passar os parafusos e tal. Eu tava me perguntando, isso é tipo Super Bonder? ou é, não sei, algum tipo de parafuso ou alguma coisa assim? Então a gente furou 4 pontos de junção de cada cadeira, né? Com 4 10. Aí fez um furo para fixar com parafuso. Ah, entendi. Foi mais simples. Eu achei o desenho dela, fechando ela no chão. E aí incrível. Também ótimo, porque andar com aquilo para lá e para cá é impossível. Sim. Nesse momento elas estão guardadas no armário. E elas se encaixam todas bem, porque tem umas. As diferenças das cadeiras às vezes impede um pouco isso, né? Sim. No caso do rato, como ele tem afastamento, fica mais fácil. Mas elas, tipo, empilhadas, elas não encaixam todo direitinho, a variação bem diferente. E aí, tipo, enfim, agora sobre expor essa peça, né? Foi meu primeiro stand na Arte Rio. Foi a primeira vez que eu mostrei o trabalho institucionalmente, foi a primeira vez que pessoas que circulam, né, tipo, por esses eventos me enxergaram enquanto alguém tipo, dentro desse circuito, né? Então foi um movimento bem importante. E era uma obra que chamava muita atenção. Todas as obras que eu expus, foi a única obra que não vendeu. Mas foi o grande chamariz do trabalho, assim. Era um stand que chamava atenção pela questão da cor, daquele objeto grande, e, tipo, em volta tinha umas tapeçarias, umas outras pinturas, a importância de colocar esse trabalho, né? Mesmo ele não sendo um trabalho super comercial, né? De ser um objeto grande, difícil de levar, de armazenar, então o colecionador não é mais interessante, ainda mais do artista jovem, né? Eles querem muito mais uma pintura, alguma coisa fácil de lidar. Mas foi um trabalho que chamou muita atenção, assim, tipo, sei lá, saiu em notícia a imagem dele, tipo, foi um trabalho que muita gente fez selfie, né? Virou quase aquelas coisas que acontecem no CCBB, né? No primeiro andar do CCBB, virou super um lugar de selfie também. E foi um trabalho que ficou marcado assim, na cabeça de muita gente, né? Até você, de alguma forma, conhecia, mas ainda não sabia quem era. Não, eu já tinha visto esse trabalho, mas eu não sabia que era seu. Eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? O que acontece muito, na verdade, né? Então, depois de expor, eu guardei um pouco, porque já tinha tido muita visibilidade esse trabalho, um pouquinho outras coisas, mas ele ficou guardado comigo, né? Ficou no meu acervo. E aí surgiram algumas propostas, assim, tipo, de expor ele de novo, mas eu não achei, assim, nada... Falei, pô, vou expor novamente esse meu trabalho, acho que eu preciso fazer algo novo. Mas uma amiga minha, tipo, a Nidia Aranha, que é produtora de clipe, ela é artista também, tem um trabalho bem foda, inclusive. Ela, na época, estava produzindo esse clipe da Ludmilla. E, enfim, a gente falou que, tipo, o arco de cadeira
ela pensou numa artiscadeira para entrar junto com a Carol de Niterói, com a Valesca Popozuda, com a MC Kátia, só com a Tati Quebra-Barraco e a Ludmilla no meio. Eu falei, cara, isso é muito icônico, assim, para esse trabalho, porque eu acho que o trabalho tem uma pegada bem pop, né? É uma coisa fácil de lembrar, ele fica na cabeça, ele é colorido, tipo, e ele tá dentro, tipo, não só do espaço de arte, né, contemporânea, e ele ser visto por todo mundo que viu o clipe, né, que deve ter, sei lá, milhões de visualizações. Para mim é uma forma de trabalho acessar uma esfera muito maior do que proporciona esse nicho, né, da arte contemporânea. Sim. E é um lugar que eu busco, assim, com vários trabalhos, assim, atravessar um pouco, estar dentro desse contexto, né? Eu sou um artista plástico, estou dentro desse universo, mas eu adoro também quando alguma ação ou trabalho vira notícia de jornal, ou sai, tipo, sai da revista de arte, sai da curadoria, sai do museu, do espaço institucional e vai, tipo, para qualquer pessoa poder ver e julgar. Eu acho que o legal disso é você poder acessar um maior número de pessoas, né? Que muitas vezes essa esfera da arte contemporânea não abarca. E o legal é isso, né? Você chegar cada vez mais, deixar o trabalho falar por si. E eu acho que essa é uma oportunidade de ouro, né? Não tem nem o que falar. É icônico, não tem. E a imagem também, assim, como o meu trabalho fala desse universo simbólico, religioso, eu acho que, tipo, esse trabalho que é um arco, né, um arco-íris, já é um elemento que tem uma camada meio sagrada, né, tipo, um fenômeno meio da natureza bonito, mas também é usado por igreja, né, tipo, a igreja pentecostal usa o arco de lobo, tipo, o arco-íris também é associado a movimento de LGBT, gay, mais, enfim, tipo, é um símbolo que é simples, mas ele é muito com muito significado, né? Ele tem múltiplas camadas. E aí ver, tipo, essas linhas, né? Tipo, que são a história do funk do Rio, assim, na frente desse trabalho, tipo, acho que complementa ele para uma esfera que eu não teria como projetar. Tipo, foi um conjunto Sim. de fatores na época que fizeram esse trabalho, ter essa sobrevida, assim, né? Tipo, esse outro lugar. E agora eu acho que a gente podia ir para Georgina. Não, eu queria saber, vamos falar do Georgina e você me explicar um pouquinho como surgiu esse trabalho, porque na verdade não é uma pintura, mas também não é uma fotografia, né? E ele é em 3D. Sim. Georgina é a minha irmã, né? Eu acompanho, tipo, tanto assim, de família, né? Eu convivo muito com ela, assim, uma irmã que cresceu comigo muito próxima, a gente dividiu o quarto até eu sair de casa. Enfim, é uma pessoa que eu troco muito, assim, tem muita intimidade. E eu acompanho também, né, ao longo desse tempo, a transição dela de gênero. Né? Tive bem próximo de todos esses processos. A gente troca muito, tipo, tocou muito sobre isso na época. E ela me aproximou muito desse universo também. Tipo, e esse trabalho partiu de uma vontade de alguma forma ativa, poder participar. E aí também ela tem interesse em arte, assim, ela trabalha com moda, mas ela também trata com esse universo de arte. E aí a primeira ideia foi fazer algum trabalho que o valor do trabalho fosse pagar a cirurgia de seio, cirurgia de prótese de seio. Que incrível! E aí essa foi a primeira motivação, assim, de fazer esse trampo. E aí eu não sabia ainda qual ia ser a forma, assim. Tinha pensado em fazer um retrato, uma pintura só, simples, mas aí essa ideia ficou guardada. E aí eu tive essa oportunidade de fazer individual na Sé. Eu estava com uma equipe bem foda, assim. Essa individual eu estava tipo, com uma equipe bem grande, eu acho. Umas 10 pessoas comigo. Muito ajudada, tipo, a Unitava, obviamente. Duas Sempre. pessoas que estavam duas pessoas que estavam muito presentes também e que ajudaram pra caramba, assim, foi a Natália Ribas, que trabalhava com a Ribas, e elas duas estavam
juntas, assim, pensando desde o início, tipo, eu tinha muitas ideias, eu anoto muita ideia no caderno e deixo elas guardadas. Aí eu peguei todas as ideias que eu tinha e botei para jogo, assim, com elas, com a Raoni. E a gente ficou debatendo, assim, qual é a melhor forma, que a gente vai precisar, e vendo como viabilizar da melhor forma esse projeto, né, e aí um desses foi o da Georgina, que era como fazer um trabalho que seja conceitualmente interessante, que faça a minha irmã participar ativamente da produção do trabalho e que no final pague a cirurgia de seio. Então, como fazer essa mágica acontecer? E aí, a primeira coisa que me veio, que era incômodo, que essa primeira ideia de fazer uma pintura, envolvia um processo que eu domino muito, que ela teria pouca autonomia. Então, eu queria que ela, tipo, dentro da estética dela e da imagem que ela já trabalha, tipo, que ela conseguisse ter mais autonomia criativa, né? Que fosse um trabalho realmente de coautoria também. Uhum. E aí ela trabalha nesse universo de moda, trabalha como modelo, tipo, isso tem ajudado muito na autoestima e ajudou, tipo, com a questão de imagem, da definição. E aí, tipo, rolou um processo. Eu já tenho os trabalhos de lenticular, né? Que são essas imagens que se mexem, né? Dependendo do ângulo que você está olhando. E a gente pensou em usar essa estética porque ela envolve fotografia, então ela envolve o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Né? Envolve a questão do shooting, né? de moda. Então a gente fez um ensaio com ela, chamou o maquiador, fez dentro de um estúdio. Um ensaio onde ela escolheu, assim, dirigiu por meio de uma prancha de referência e junto com o auxílio da Nívia e da Natália, como ela queria que fosse, tipo, como ela queria estar, tipo, de estilo, de cabelo, de maquiagem, essas coisas. E aí tirou as fotos, tipo, já no formato para depois ter esse movimento. Ah, tá. E aí a gente foi pensando junto, assim, quais elementos iam entrar. Eu tenho uma pesquisa mística, ocultista, que envolve elementos do tarô, e aí, tipo, eu falei que teria como associar a carta mundo e também ao nascimento da Vênus, de Botticelli, tipo, tem vários elementos que poderiam ser interessantes colocar junto. E aí a gente, tipo, foi dando ideia, assim, tipo, do que ela queria ter. Então, tipo, tem algumas coisas bem pop, anos 90, assim, tem um fio no cantinho, tem borboletinha. E aí a gente fez essa articular, e um outro processo que teve em paralelo é que, como eu também tenho um trabalho que chama, é uma série de votos que eu faço com cera, né, que são objetos, né, que normalmente na igreja são usados para descer promessas. Né? Ou quando você pede alguma coisa, você coloca, tem uma sala na igreja que é Uhum. e aí desenvolveu ela foi na minha casa e ela esculpiu os seios, mais ou menos como ela queria, no formato que ela queria, em cima do corpo dela. E a gente, ela esculpiu como é que chama? Em clay, que é um material mais fácil de manusear. A gente fez um molde e fez um esvoto de cera do peito dela, enquanto parte desse ritual de pedir e agradecer, tipo, por essa pedido, né? E aí então ficou exposto essa reticular, onde ela está meio endeusada, assim, né? Uhum. E, e uma bandejinha com esses dois seios de cera embaixo, assim, da reticular. E aí o trabalho foi o primeiro a sair da exposição, assim, foi o primeiro a ser vendido. Foi Me muito lem... maneiro, tá? Isso é muito incrível. Esse trabalho eu fiquei muito chocada. Me lembra muito aqueles tazos que a gente tinha quando criança e ficava brincando, ficava olhando por horas, assim. E, nossa, isso. Qual que era o tamanho dessa Era obra? 1,80 de altura, 20 ou coisa assim. Nossa, e é gigante, é um tazo gigante. É grande, assim, foi. Custo de Hum. produção caro, porque não é uma coisa que. Eu acho que o processo é meio manual, porque é muito grande, então eles não conseguem fazer tudo diretamente na máquina. Mas, assim, ficou uma obra bem, bem foda. Incrível, tem muito um artista, eu acho que tem um trabalho um pouco similar com isso, acho que já fez alguns trabalhos meio nessa linha, que foi o. Eu tava
Quando eu tava preparando aqui, eu tava lembrando muito dele, que é o cara que fez o Astroworld, do Travis, aquela cabeça gigante. Sim. Eu super esqueci o nome dele, mas... Eu acho que eu não sei quem é, mas eu acompanho esse olho do Travis, assim, acho que o olho dele com parte de versão, né? Ele acho que é um diretor artístico criativo. E... acho que eu sei quem é, já sei quem é. Eu já sei quem é, eu só não lembro o nome, mas eu tô ligado. Eu também sei Tem uma que trabalha nessa estética, assim, do popzão, tipo, bem estourado de cor, e, tipo, uma pessoa com tratamento fotográfico, meio de ensaio mesmo. Exatamente isso. E o ensaio até um pouco similar. Eu falei, nossa, me lembrou muito, mas eu realmente esqueci o nome, gente. Acho que eu vou pôr aqui embaixo, se eu lembrar ou em algum lugar. Eu vou pesquisar pra pôr isso. Porque ele é muito interessante. Acho que tem tudo a ver com esse trabalho. Total. E eu acho que a gente pode ir encerrando. E aí eu vou colocar um vídeo do Edu aqui de bônus, que é uma coisa que eu jamais faço, mas eu vou fazer em especial, porque o vídeo tá lindo. E eu queria te agradecer, Edu, pela troca, por ser tão solícito e falar sobre a sua obra, porque... dar, sei lá, dar um parecer maior, contar um pouco, deixar a gente te conhecer também, né? Contar um pouco sobre você. Queria te agradecer por ter topado. Eu agradeço de volta também, porque é sempre maneiro, assim, ainda mais com essa abordagem de falar de trabalho, né? Que a gente escolhe, porque tem trabalhos que às vezes acontecem e, apesar de eles terem algum impacto visual, tipo, são trabalhos que têm uma história interessante por trás, né? Quer dizer, no meu caso, né, eu vi um pouco essa... Eu tava com vontade de falar de alguns trabalhos e você trouxe essa oportunidade, tipo, acho bem maneiro. Poder contar, tipo, o que envolveu, né, tipo... Eu acho que a gente já pode fazer uma parte 2 também, porque tem vários outros que a gente não conseguiu falar. O ano que vem aí, gente. Já deixo o convite pra você. E é isso. Sigam o Edu, que sempre deixo os links aqui embaixo. E às vezes eu deixo aqui em cima também, tá aparecendo aí. E eu queria agradecer a Andy por ter nos conectado. Vão assistir a conversa aqui da Andy, que tá aqui, tá nos cards, o link tá aqui. E só clicar, vai aparecer uma bolinha. E é isso, eu queria deixar um beijo pra Andy. Eu queria te agradecer novamente. Sigam a gente no canal, no Insta, que vai ter mais conteúdos do Edu. E vocês vão sempre descobrir qual é o artista da semana por lá. E é isso, acho que a gente vai ficando por aqui. E até semana que vem. Deixa um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário pro Edu. É isso. Tchau, gente. Até semana que vem. E permita-me por meio de meu processo acessar o divino. Acessar o divino. Ó noiva. Não deixa cair na calça. Acessar o divino. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Aleluia, amém. Aleluia, amém. A noiva.
Mas isso aí quando for mais na hora, entendeu? Tipo, sei lá. A grandona? Deixa a Rafinha por último. Tá bom? E no céu agora desfrutai do eterno prêmio da criatividade. E no céu agora desfrutai do eterno prêmio da criatividade Que em vida praticastes. que em vida praticaste.